Você pode até achar que conhece tudo sobre o universo Marvel, mas será que sabe mesmo de heróis que quase foram vilões até decisões editoriais que mudaram o rumo dos quadrinhos e do cinema? A Marvel está cheia de curiosidades escondidas, histórias bizarras dos bastidores e fatos que desafiam a lógica. Hoje, você vai conhecer 20 curiosidades surpreendentes sobre o mundo da Marvel, desde os quadrinhos clássicos até os blockbusters de bilheteria bilionária. E se você é fã de verdade, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com outro nerd de carteirinha e comenta aqui embaixo qual desses fatos mais te chocou. Agora, prepare-se, porque o multiverso das curiosidades está prestes a se abrir diante dos seus olhos. Stan Lee já apareceu como o próprio Deus no universo Marvel. Você já percebeu que Stan Lee aparece em quase todos os filmes da Marvel? Esses famosos cameos não são só brincadeira. Nos quadrinhos, foi revelado que ele pode ser um observador cósmico chamado Uatu, um ser que presencia todos os eventos do multiverso. Em Guardians of the Galaxy, Volume 2. Ele aparece conversando com os Watchers, reforçando essa teoria. Ou seja, Stan Lee não era apenas o criador. Ele era parte do universo. Homem de Ferro foi criado para ser odiado em 1963. Stan Lee criou o Homem de Ferro com um objetivo ousado: fazer o público amar um personagem que eles naturalmente odiariam. Industrial, bilionário e fabricante de armas no meio da Guerra do Vietnã. Impossível simpatizar. Certo, mas deu certo. Com o tempo, Tony Stark se tornou um dos personagens mais complexos e queridos da Marvel. Wolverine quase teve outro nome. Antes de ser chamado de Wolverine, o personagem quase se chamou The Badger. Isso mesmo, Texugo. Em tradução livre, o nome Wolverine acabou sendo escolhido por soar mais agressivo e feroz menos, e ainda se encaixava com sua origem canadense. Já imaginou o sucesso que faria um texugo nos cinemas? Thanos foi inspirado em um personagem da DC. Acredite se quiser, o vilão mais temido da Marvel foi inspirado em Darkseid, o antagonista da DC. O artista Jim Starlin admitiu que, ao criar Thanos em 1973, recebeu a dica do editor para torná-lo mais parecido com Darkseid. O resultado foi um personagem que ganhou identidade própria, menos com filosofia sobre equilíbrio universal, genocídio e destino, e se tornou o grande vilão da saga do infinito nos cinemas. Captain America já lutou contra Hitler na primeira edição do Captain America Comics, publicada em 1941, menos antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. O Capitão América já aparecia dando um soco em Adolf Hitler na capa. Isso gerou polêmica e ameaças ao escritório da Marvel. Stan Lee e seus colegas chegaram a receber proteção policial por causa disso. Era só o começo do ativismo nos quadrinhos. A Marvel já faliu nos anos 1990, mesmo com os quadrinhos vendendo bem. A Marvel entrou em colapso financeiro. A empresa pediu falência em 1996, após apostar tudo em vendas de HQs de colecionador e perder controle de personagens licenciados. Foi só anos depois, com a criação do Marvel Studios e o sucesso de Homem de Ferro, que a empresa se reergueu. Hoje, é uma das franquias mais lucrativas da história. Homem-Aranha quase foi rejeitado pela Marvel quando Stan Lee apresentou a ideia de um herói adolescente que sofria bullying, tinha problemas com dinheiro e vivia com a tia. Os executivos odiaram, disseram que ninguém quer ler sobre um moleque deprimido, com problemas reais. Mesmo assim, Stan colocou a história em uma revista que seria cancelada. O sucesso foi tão grande que o Aranha se tornou o herói mais popular da editora.
Hulk era cinza. No Virgin, na primeira edição de The Incredible Hulk, o personagem era cinza, mas os problemas na impressão fizeram o tom sair inconsistente. Por isso Stan Lee decidiu mudar o visual para verde, uma cor única na época e mais fácil de reproduzir. O tom cinza acabou voltando anos depois, representando uma das múltiplas personalidades do personagem. O Senhor Cinza, mais inteligente e manipulador. Nick Fury já foi branco nos quadrinhos antes de Samuel L. Jackson dar vida ao Nick Fury nas telas. O personagem nos quadrinhos era um homem branco, veterano da Segunda Guerra. A versão inspirada em Jackson só surgiu na linha Ultimate Marvel em 2001. O detalhe, quando perguntaram se podiam usar sua aparência, Jackson respondeu: "Desde que eu possa interpretá-lo no cinema." Perdido, os X-Men eram uma metáfora para o racismo. Stan Lee criou os X-Men em 1963. Como uma metáfora para os conflitos raciais dos Estados Unidos da América, os mutantes, perseguidos pela sociedade por serem diferentes, representavam grupos marginalizados. Magneto e Professor Xavier foram inspirados respectivamente em Malcolm X e Martin Luther King. Essa camada política deu profundidade à série, tornando os X-Men uma das HQs mais influentes da história. Deadpool já foi uma cópia do Exterminador. Deadpool surgiu como uma paródia de Deathstroke, da DC. Os criadores admitiram a inspiração. Ambos são mercenários, usam espadas, têm nomes parecidos, mas Deadpool acabou se destacando com seu humor ácido, quebras da quarta parede e estilo caótico. Hoje é um dos personagens mais populares e lucrativos da Marvel. Tony Stark foi baseado em Howard Hughes. Stan Lee se inspirou no bilionário excêntrico Howard Hughes, inventor, empresário, piloto, um pouco louco. A personalidade ousada e os traços de genialidade autodestrutiva de Stark vieram daí, assim como Hughes. Tony é obcecado por tecnologia e vive em conflito com sua própria mente. Existem mais de 60 universos na Marvel, além do universo principal. A Marvel possui dezenas de realidades alternativas, menos como a Terra 1610-838. A199,999. Isso permite variações infinitas de personagens, versões zumbis, casamentos improváveis e histórias que jamais caberiam no universo oficial. Groot só falava uma frase por restrição de vocabulário. I am Groot. Parece simples, mas tem profundidade. Segundo os quadrinhos, o vocabulário de Groot está limitado por sua estrutura vocal. Ele pensa frases completas, mas só consegue verbalizar aquela famosa sentença. Rocket é um dos poucos que entende suas nuances emocionais. Ou seja, cada I am Groot carrega um universo de significado. A Marvel já publicou histórias com Jesus. Shakespeare e Conan. A Marvel já publicou quadrinhos com figuras históricas e religiosas, incluindo participações de Jesus, Shakespeare, Napoleão e até Conan, o Bárbaro. Em alguns arcos, heróis interagem com esses personagens em viagens no tempo ou realidades alternativas. A mistura entre mitologia, história e ficção científica sempre foi um diferencial da editora. O Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro da Marvel, criado em 1966. O Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro da Marvel e um dos primeiros dos quadrinhos em geral. Sua estreia aconteceu em Fantastic Four 52. Décadas depois, sua importância cresceu ainda mais com o filme de 2018, que virou símbolo de representatividade e orgulho cultural. O nome Marvel surgiu de uma revista antiga, antes de ser chamada Marvel Comics. A editora se chamava Timely Comics. O nome Marvel
veio de uma das revistas que publicava Mystery Comics, lançada em 1939. O sucesso da marca foi tão grande que acabou virando o nome oficial da editora. O Venom foi criado por um fã, a ideia do traje negro do Homem-Aranha, que depois se tornaria o simbionte Venom. Foi originalmente enviada por um fã chamado Randy Schuller. A Marvel comprou a ideia por $220 e depois a desenvolveu internamente, transformando-a em uma das tramas mais sombrias e amadas do Aranhaverso. A Torre dos Vingadores existe na vida real? Não exatamente. Mas o prédio que inspirou a Torre dos Vingadores nos filmes é o MetLife Building. Em Nova York, a Marvel já usou imagens dele em quadrinhos e CGI. Durante os filmes da fase 1 do MCU, ele se tornou um dos símbolos mais fortes da equipe. A Marvel quase vendeu todos os seus heróis para DC na década de 1980. A Marvel estava em crise e chegou a propor a DC que comprasse seus principais personagens. A proposta incluía nomes como Homem-Aranha, X-Men e Capitão América, mas a DC recusou, achando que os heróis da Marvel não vendiam tanto. Ironia do destino. Poucos anos depois, esses mesmos heróis se tornariam ícones globais. Essas foram 20 curiosidades fascinantes sobre a Marvel. E é claro que existem muitas outras espalhadas entre os quadrinhos, filmes e séries. A Marvel é mais do que super-heróis. É um laboratório criativo de ideias ousadas, representatividade, ciência, emoção e cultura pop. Por trás de cada uniforme colorido, existe uma história de bastidor, uma decisão inesperada ou um detalhe que muda tudo. Se você curtiu esse conteúdo, comente aqui embaixo qual curiosidade mais te surpreendeu. Já conhecia alguma delas? E aproveita, compartilha com seus amigos fãs da Marvel e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias incríveis do mundo dos heróis. Como diria o próprio Stan Lee, Excelsior!